Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/iaudiolivro. Conto Sonhar é assunto particular, de Isaac Asimov. Jesse veio, sentado à mesa de trabalho, ergueu o olhar. Seu corpo idoso e magro, o nariz fino e alto, os olhos encovados e ensombrecidos, a notável madeixa de cabelos brancos, haviam sido características de sua aparência durante os anos em que Sonhos e Companhia tinham adquirido fama mundial. Ele disse: "O menino já chegou, Joe?" Joe do Woolley era baixote e atarracado. Um charuto lhe acariciava o lábio inferior. Ele o tirou da boca por instantes e assentiu. "Os pais estão, também. Estão todos assustados. Tem certeza de que não é um alarme falso, Joe? Não disponho de muito tempo." Consultou o relógio. "Negócio com o governo, às 2. Isso é certo, senhor veio." O semblante de Woolley era um estudo de empenho e seriedade. Suas mandíbulas batiam com intensidade persuasiva. "Foi como lhe contei, apanhei-o jogando alguma espécie de basquetebol no pátio da escola. O senhor devia ter visto o garoto. Fedia como que, quando punha as mãos na bola, seu próprio time tinha de tirá-la depressa, mas ainda assim ele tinha o porte de um grande jogador. Sabe a que me refiro? Para mim foi uma descoberta." "Falou com ele?" "Falei, com certeza. Falei com ele no almoço. O senhor me conhece." E Woolley fez um gesto amplo com o charuto, apanhou a cinza com a outra mão. "Garoto, eu disse. E ele é material para sonho?" Eu disse: "Garoto, acabo de chegar da África e..." "Muito bem." Veio levantou a pátina da Mil. "Sempre aceito a sua palavra. Não sei como você o faz, mas quando diz que o menino é sonhador latente eu acredito. Pode trazê-lo." O garoto veio, entre os pais. Woolley adiantou as cadeiras para que se sentassem e veio levantou-se para apertar as mãos. Sorriu para o menino de um modo que transformou as rugas da face em vincos cheios de benevolência. "Você é Tommy Slutsky." Tommy assentiu, sem falar. Tinha cerca de 10 anos e era um pouco pequeno para a idade. Os cabelos escuros estavam abaixados de modo pouco convincente e o rosto apresentava uma limpeza nada sincera. Veio perguntou: "Você é um bom menino?" A mãe do garoto sorriu imediatamente e acariciou a cabeça de Tommy em gesto materno, gesto que não abrandou a expressão aflita no rosto do filho. Ela disse: "Ele sempre é um menino muito bom." Veio deixou passar tal afirmação duvidosa. "Diga-me uma coisa, Tommy." Pediu e estendeu um pirulito que de início recebeu hesitação e depois aceitação. "Você escuta os sonhantes?" "Às vezes", disse Tommy, em voz fina. O senhor Slutsky pigarreou. Era espadaúdo e tinha dedos grossos, o tipo de homem trabalhador que, de vez em quando, para confundir os eugenistas, padreava um sonhador. "Nós alugamos 1 ou 2 para o menino. Antigos de verdade." Veio assentiu e perguntou: "Você gostou deles, Tommy?" "Eram um pouco bobos." "Você pensa em outros melhores para si, não é?" O sorriso que surgiu no rosto do menino teve o efeito de eliminar parte da irrealidade do cabelo alisado e rosto lavado. Veio prosseguiu com gentileza: "Você gostaria de fazer um sonho para mim?" No mesmo instante Tommy se embaraçou. "Acho que não. Ou não vai ser difícil. É muito fácil. Joe." Woolley tirou uma tela do caminho e adiantou, rolando, um gravador de sonhos. O menino olhou para o aparelho com expressão de imensa desconfiança. Veio levantou o capacete e o colocou perto do menino. "Você sabe o que é isso?" Tommy se esquivou, afastando-se. "Oh, não. É um pensador. É assim que o chamamos porque as pessoas mandam os pensamentos para ele. Você o põe na cabeça e pensa o que bem quiser. E o que acontece depois?" Nada. A sensação é boa." "Oh, não", disse Tommy. "Acho que não quero." A mãe se adiantou apressadamente em sua direção. "Não vai doer, Tommy. Você faz o que o homem diz", e havia um tom iniludível em sua voz. Tommy enrijou o corpo e pareceu que ia chorar, mas não o fez. Veio colocou o pensador nele. Fez isso com gentileza, deixou ficar ali por uns 30 segundos antes de voltar a falar, para que o menino tivesse a certeza de que não ia doer, se acostumasse ao toque insinuante das fibrilas encostadas às suturas do seu crânio, penetrando a pele com tanta finura que era quase insensível, e finalmente deixava acostumar-se ao leve zumbido dos vértices de campo alternado. Foi quando disse: "Agora, quer pensar para nós?" "Sobre o quê?" Só o nariz e a boca do menino apareciam sob o capacete.
Sobre o que você bem quiser. Qual é a melhor coisa que você gostaria de fazer quando acabar a escola? O menino pensou um momento e disse, com inflexão crescente: ir em um extrato-jato? E por que não? Está claro. Você vai em um jato. Ele está decolando agora mesmo. Veio fez um gesto leve para Dooley, que colocou o condicionador em circuito. Veio reteve o menino por apenas 5 minutos e depois fez com que ele e a mãe fossem acompanhados, na saída do gabinete, por Dooley. Tommy parecia perplexo, mas não se percebia qualquer dano que sofresse com aquela provação. Veio dirigiu-se ao pai. Pois bem, Sr. Slutsky, se o seu menino se sair bem nesta prova, teremos grande prazer em lhe pagar $500 por ano até ele terminar o ginásio. Durante esse tempo, tudo o que pediremos é que ele passe 1 hora por semana na nossa escola especial, de tarde. Preciso assinar algum documento? E a voz de Slutsky era um pouco rouca. Certamente. Estamos fazendo negócio, Sr. Slutsky. Bem, eu não sei. Acho que os sonhadores são difíceis de encontrar, foi o que me disseram. E são mesmo, creia que são. Mas seu filho, Sr. Slutsky, ainda não é um sonhador. Talvez nunca chegue a ser. $500 por ano, para nós é o mesmo que jogar. Para o senhor, não é jogo algum. Quando ele terminar o ginásio pode ser que não seja um sonhador, mas o senhor não perdeu coisa alguma. Ganhou, talvez, $4.000 ao todo. Se ele for um sonhador, vai ganhar bem a vida e o senhor, com certeza, não perdeu. Vai precisar de treinamento especial, não é? Ah, sim, e muito intenso. Mas não precisa preocupar-se com isso até que ele termine o ginásio. Depois serão 2 anos conosco, ele se desenvolverá. Confie em mim, Sr. Slutsky. O senhor garante esse treinamento especial? Veio, que estiver empurrando um papel sobre a mesa na direção de Slutsky e oferecendo uma caneta ao mesmo, pelo lado errado, baixou a caneta e deu uma risada. Uma garantia? Não. Como podemos oferecer se não sabemos com certeza se ele é um talento real? Mesmo assim, os $500 por ano continuarão a ser seus. Vou lhe contar de uma vez, Sr. Veio. Depois do seu auxiliar ter combinado para a gente vir aqui, chamei a Pensabrilha. Eles disseram que garantem o treinamento. Veio suspirou. Sr. Slutsky, não gosto de falar contra um competidor. Se eles dizem que dão garantia para a escola, vão fazer o que prometem, mas não podem fazer de um menino um sonhador se isso não está no menino, com escola ou sem ela. Se eles levarem um menino comum sem o talento certo e o puserem em curso de desenvolvimento, vão arruiná-lo. Ele não será um sonhador, posso lhe assegurar. E um ser humano normal ele também não será. Não se arrisque a fazer isso a seu filho. Uma pausa, ele prosseguiu na explicação. Pois bem, sonhos e companhia. Será inteiramente sincera com o senhor. Se ele pode ser um sonhador, nós o tomaremos um sonhador. Se não pode, nós o daremos de volta ao senhor sem ter mexido com ele e diremos que ele aprenda um ofício. Ele estará melhor e com mais saúde desse modo. Estou lhe dizendo, Sr. Slutsky, tenho filhos, filhas e netos, de modo que sei o que estou dizendo. Eu não deixaria um filho meu ser conduzido a sonhar se não estiver pronto para isso. Nem por $1 milhão. Slutsky limpou a boca com o dorso da mão e estendeu-a pegando a caneta. O que diz isto aqui? É apenas uma opção. Nós lhe pagamos $100 em dinheiro, agora mesmo. Sem qualquer condição. Estudaremos os sonhos do menino. Se acharmos que vale a pena continuar, nós o chamaremos de novo e faremos um negócio de $500 por ano. Pode confiar em nós, Sr. Slutsky, e não se preocupe, garanto que não se arrependerá. Slutsky assinou. Veio passou o documento pela entrada do arquivo e entregou um envelope a Slutsky. 5 minutos depois, sozinho no gabinete, colocou o descongelador em sua própria cabeça e absorveu com atenção os sonhos do menino. Era um sonho infantil típico. A primeira pessoa estava nos controles do aeroplano, que se parecia com uma mistura de ilustrações tiradas dos filmes que ainda circulavam entre aqueles que não tinham tempo, dinheiro ou desejo para comprarem cilindros de sonhos. Ao retirar o descongelador descobriu que Dooley o fitava. Bem, senhor Veio, o que acha? Perguntou Dooley com ar ansioso e proprietário. Pode ser, Joe. Pode ser. Ele tem as tonalidades, e para um menino de 10 anos, sem qualquer treinamento, parece promissor. Quando o aeroplano passou por uma nuvem houve a sensação distinta de travesseiros. E também o cheiro de lençóis limpos, o que foi um toque divertido. Podemos ir em frente com ele. Ótimo. Mas vou lhe dizer uma coisa, Joe, o que realmente precisamos é pegá-los ainda mais cedo. E por que não? Um dia, Joe, toda criança será testada ao nascer.
Uma diferença no cérebro tem que existir e deve ser encontrada. Nesse caso podemos separar os sonhadores já no começo. Ora, Sr. Veil, disse Dooley parecendo magoado. O que aconteceria, então, ao meu emprego? Veio riu. Não precisa preocupar-se ainda, Joe. Isso não acontecerá durante nossas vidas. Durante a minha, com certeza não acontecerá. Estaremos dependendo de bons descobridores de talento como você, por muitos anos ainda. É só observar os playgrounds e as ruas. A mão torta de Veio foi ter ao ombro de Dooley com pressão gentil, cheia de aprovação, e descobrir alguns outros hilares e Janos, e pensa brilha nunca nos pegará. Agora vá dando fora. Eu quero lanchar e depois estarei pronto para meu encontro às 2. O governo, Joe, o governo, e ele piscou o olho de modo muito imponente. O encontro de Jesse Veio às 2 era com um jovem de rosto corado, óculos, cabelos claros e reluzindo com fervor de homem que tinha missão a cumprir. Apresentou as credenciais sobre a mesa de Veio e revelou ser John J. Barney, agente do Departamento de Artes e Ciências. Boa tarde, Sr. Barney, disse Veio, em que posso servi-lo? Estamos a sós aqui? Perguntou o agente, cuja voz se revelava inesperadamente a de um barítono. Inteiramente a sós. Nesse caso, se não se importa, vou lhe pedir para absorver isto. Ato continuo, Barney se saiu com um pequeno cilindro, muito surrado, segurando-o entre o polegar e o indicador. Veio tomou-o, sopesou, voltou para cá e para lá e disse, com sorriso que punha à mostra sua dentadura, não é produto de sonhos e companhia, Sr. Barney. Não julguei que fosse, disse o agente. Ainda quero que o senhor absorva. Ajustei o corte automático para cerca de 1 minuto, no entanto. É só isso que pode suportar? Veio colocou o receptor sobre a mesa e o cilindro no compartimento de descongelamento. Retirou-o, deu polimento a ambas as extremidades do cilindro com o lenço e tentou novamente. Não faz bom contato, anunciou. Um trabalho de amador. Colocou o capacete acolchoado de descongelamento sobre o crânio e ajustou os contatos das têmporas, depois acionou o corte automático. Inclinou-se para trás e entrelaçou as mãos sobre o peito, começou a absorver. Seus dedos se tornaram rígidos e se agarraram ao paletó. Após o corte ter levado a absorção a um fim, ele retirou o descongelador e pareceu levemente raivoso. Uma coisa crua, comentou. É uma sorte eu ser velho, de modo que tais coisas já não me incomodam. Barney disse, muito impertigado, não é o pior que achamos. E a moda está aumentando. Veio deu de ombros. Sonhantes pornográficos. É uma coisa de aparecimento lógico, ao que acredito. O agente do governo disse. Lógico ou não, representa um perigo mortal para a fibra moral da nação. A fibra moral, disse Veio, aguenta muita coisa. Erótica, de uma forma ou de outra, sempre circulou por toda a história. Não como esta, senhor. Um estímulo direto de uma mente a outra é muito mais eficaz do que histórias entre homens ou irmãs gens sujas. Essas precisam ser filtradas, passando pelos sentidos, e perdem parte de seu efeito desse modo. Veio não podia argumentar contra tal arrazoado, e perguntou, o que deseja que eu faça? Pode ter uma ideia de qual seja a fonte desse cilindro? Sr. Barney, não sou policial. Não estou pedindo que faça o nosso trabalho por nós. O departamento está plenamente capacitado a efetuar suas próprias investigações. O senhor pode nos ajudar, quero dizer, com base em seu próprio conhecimento especializado? O senhor diz que sua companhia não fez esta imundície. Quem fez? Nenhum distribuidor idôneo de sonhos. Tenho certeza de que não. É de feitura muito barata. Isso podia ser de propósito. E nenhum sonhador profissional deu origem a isso. Tem certeza, senhor Veio? Não podiam sonhadores fazer esse tipo de coisa por algum interesse pequeno e ilegítimo de dinheiro, ou divertimento? Podiam, sim, mas não esse. Não tem tons maiores. É bidimensional. Está claro que uma coisa assim não precisa de tons maiores. O que quer dizer com tons maiores? Veio sorriu com gentileza. O senhor não é fã de sonhantes? Barney procurou evitar uma expressão virtuosa, mas não o conseguiu por completo. Prefiro música. Bem, isso também está certo, disse Veio com tolerância, mas torna um pouco mais difícil explicar os tons maiores. Até as pessoas que absorvem os sonhantes não seriam capazes de explicar, se lhes perguntasse. Mesmo assim, saberiam que um sonhante não era bom se os tons maiores estivessem ausentes, mesmo se não pudessem lhe explicar o motivo. Olhe, quando um sonhador experiente entra em sonho, ele não pensa como na televisão antiga ou nos filmes de livros. É uma série de pequenas visões, cada uma com diversos significados.
Se as examinarmos com cuidado encontraremos, talvez, 5 ou 6. Enquanto o Senhor absorve do modo comum, jamais perceberá, mas o estudo cuidadoso demonstra. Creia em mim, meu pessoal da psicologia dedica longas horas exatamente a isso. Todos os tons maiores, os significados diferentes, vêm misturar-se em uma massa de emoção orientada. Sem eles tudo seria plano e sem sabor. Ele continuava a explicação. Pois bem, hoje de manhã testei um menino. Um menino de 10 anos, com possibilidades. Para ele, uma nuvem não é uma nuvem, é também um travesseiro. Tendo as sensações de ambos, alcançava mais do que qualquer das duas. Está claro que o menino é muito primitivo, mas quando houver terminado com o ginásio será treinado e disciplinado. Estará sujeito a todos os tipos de sensações. Armazenará experiência. Estudará e analisará os sonhantes clássicos do passado. Aprenderá como controlar e dirigir os pensamentos, embora, devo dizer-lhe, eu sempre tenho afirmado que quando um sonhador improvisa, se deteve abruptamente e depois prosseguiu em tom de voz menos apaixonado. Eu não devia ficar animado. Tudo o que posso dizer agora é que todos os sonhadores profissionais têm seu próprio tipo de tons maiores, que não conseguem encobrir. Aos olhos de um perito, é como assinar o seu nome no sonhante. E eu, Sr. Barney, conheço todas as assinaturas. Pois bem, esse pedaço de imundície que o senhor me trouxe não tem tons maiores, em absoluto. Foi feito por uma pessoa comum. Com um pouco de talento, talvez, mas pessoa como o senhor e eu, pessoa que não pode pensar de verdade. Barney avermelhou um pouco. Muitas pessoas podem pensar, Sr. Veio, mesmo se não forem sonhadores. Ora, que coisa! E Veio balançou a mão no ar. Não fique com raiva por causa das palavras de um velho. E não me refiro a pensar como na razão ou raciocínio. Eu me refiro a pensar como no sonho. Todos podemos sonhar de um certo modo, assim como todos podemos correr. Mas o Senhor e eu podemos correr 1.500 metros em 4 minutos. O Senhor e eu podemos falar, mas por acaso somos como Daniel Webster? Pois bem, quando penso em um bife, penso na palavra. Talvez eu tenha a visualização rápida de um bife bem feito em um prato, talvez o ar tenha uma pictorialização melhor dele e possa ver a gordura fresca, as cebolas e as batatas que acompanham. Eu não sei. Mas um sonhador, ele vê, cheira, prova e tudo mais, como o calor do carvão e a sensação de satisfação no estômago e também o modo como a faca corta o bife e uma centena de outras coisas, tudo ao mesmo tempo. Muito sensual. Muito sensual. O senhor e eu não conseguimos isso. Bem, nesse caso, disse Barney, nenhum sonhador profissional fez isso que eu lhe mostrei. Mas é uma coisa, assim mesmo. Guardou o cilindro no bolso interno do paletó. Espero que possamos contar com sua colaboração total para acabar com esse tipo de coisa. Positivo, Sr. Barney. De todo o meu coração. Espero que sim. Barney falava com a consciência do poder que detinha. Não cabe a mim, Sr. Veio, dizer o que será feito e o que não vão fazer, mas esse tipo de coisa, e bateu no cilindro que trouxera e guardara no bolso, vai aumentar muito a tentação de impor uma censura realmente rigorosa aos sonhantes. Dito isso, levantou-se. Bom dia, Sr. Veio. Bom dia, Sr. Barney. Sempre espero que as coisas saiam bem. Francis Belanger irrompeu no gabinete de Jesse Veio em sua agitação fumegante e costumeira, os cabelos ruivos desalinhados e o rosto afogueado de preocupação e leve suor. E estacou de súbito ao ver a cabeça de Veio aninhada na curva do cotovelo, inclinada sobre a mesa, de modo que só o brilho do cabelo era perceptível. Belanger engoliu em seco. Patrão? Veio levantou a cabeça. É você, Frank? O que tem, patrão? Está doente? Tenho idade bastante para adoecer, mas estou em pé. Cambaleando, mas em pé. Esteve aqui um homem do governo. E o que queria ele? Ele ameaça com a censura. Trouxe uma amostra do que se passa por aí. Sonhantes baratos para festas privadas. Maldição! Disse Belanger, e o dizia com o coração. O único problema é que a moralidade serve bem para carne de canhão na campanha, eles vão atacar em toda parte, para dizer a verdade, nós somos vulneráveis, Frank. Somos mesmo. Mas nossa produção é limpa. Nós só tocamos aventura e romance direitos. Veio projetou o lábio inferior para frente e enrugou a testa. Aqui entre nós, Frank, não precisamos desse papo. Limpa? Depende do modo de olhar. Não é para publicação, talvez, mas você sabe e eu sei que todo sonhante tem suas conotações freudianas. Não podemos negá-lo. Claro, se a pessoa estiver procurando. Quem for psiquiatra. E se for uma pessoa comum, também.
Um observador comum não sabe que está ali e talvez não saiba distinguir um símbolo fálico de uma imagem materna, mesmo se alguém apontar. Mesmo assim, o subconsciente dele sabe, e são as conotações que fazem um sonhador funcionar. Está certo, o que o governo pretende fazer? Limpar o subconsciente? Aí temos um problema. Não sei o que eles vão fazer. O que temos em nosso favor, e conto principalmente com isso, é o fato de que o público adora seus sonhantes e não fica sem eles. Mas o que você veio fazer aqui? Quer falar comigo sobre alguma coisa? Belanger jogou o objeto sobre a mesa de Veio e enfiou a fralda da camisa nas calças. Veio abriu a coberta de plástico brilhante e tirou o cilindro ali encerrado. Em uma extremidade via-se um entalhe, em letra demasiadamente fantasiosa, e em azul pastel, ao longo da trilha do Himalaia. Trazia a marca de Pensabrilha. O produto do competidor, observou Veio, falando em maiúsculas, seus lábios se retorceram. Ainda não foi publicado. Onde arranjou isso, Frank? Não importa. Só quero que o senhor o absorva. Veio suspirou. Hoje todos querem que eu absorva sonhos. Frank, não é coisa suja? Belanger respondeu irritadamente. Tem seus símbolos freudianos. Rachaduras estreitas entre os picos das montanhas. Espero que não se importe. Eu sou um homem velho, parei de me importar há anos, mas aquela outra coisa era tão mal feita que machucava. Muito bem, vamos ver o que você trouxe. Novamente o gravador. De novo o descongelador no crânio e nas têmporas. Dessa feita Veio encostou-se na cadeira por 15 minutos ou mais enquanto Frank Belanger fumava apressadamente 2 cigarros. Quando Veio retirou o capacete e piscou, eliminando o sonho dos olhos, Belanger perguntou: Bem, qual é a sua reação, patrão? Veio enrugou a testa. Não é para mim. Muito repetitivo. Se competição é assim, nossa firma, Sonhos e Companhia. Não precisa preocupar-se por algum tempo. Aí é que se engana, patrão. Pensabrilha vai vencer com coisa assim. Nós temos de tomar providências. Olha aqui, Frank. Não, o senhor é que vai escutar, isso é o que vem agora, é o que vai vencer. Isso. E Veio olhava com dúvida e certa graça para o cilindro. É coisa de amador, repete-se muito. Os tons maiores são muito destituídos de sutileza. A neve tinha um gosto acentuado de sorvete de limão. E quem prova sorvete de limão na neve, nos dias de hoje, Frank? Nos dias antigos, sim. 20 anos atrás, talvez. Quando Lynn Harrison compôs pela primeira vez suas sinfonias na neve para vender lá no sul, foi um sucesso. Sorvete de fruta e montanhas parecendo pirulitos, deslizar por encostas cobertas de chocolate. É chanchada Frank, não pega mais. Isto é porque o senhor não está acompanhando a época, patrão, contrapôs Belanger. Eu preciso lhe falar claro. Quando o senhor começou o negócio dos sonhantes, quando comprou as patentes básicas e começou a produzir, os sonhantes eram coisa de luxo. O mercado era pequeno e individual. O senhor podia se dar ao luxo de fazer sonhantes especializados e vender às pessoas por preços altos. Sei disso, e continuamos assim, concordou Veio. Mas também abriu um negócio de aluguel para as massas. Sim, abrimos, e não é o bastante. Nossos sonhantes têm sutileza, eu sei. Podem ser usados repetidas vezes. Na 10ª vez em que se vê, ainda se está encontrando coisas novas, ainda se descobrem muitas coisas boas. Mas quantas são as pessoas de bom gosto? E há uma outra coisa. O nosso produto é muito individualizado. Eles são primeira pessoa. E daí? Bem, daí que o Pensa está abrindo palácios de sonho. Abriram um com 300 cabines em Nashville. A pessoa entra, senta-se, põe o descongelador e pega no sonho. Todos na plateia recebem o mesmo sonho. Ouvi falar, Frank, e já foi feito antes. Não deu certo na primeira vez e não vai dar certo agora. Você quer saber por que não dá certo? Porque o sonho, em primeiro lugar, é uma coisa particular. Você gosta que seu vizinho saiba com que está sonhando. Em segundo lugar, no palácio de sonho, os sonhos precisam começar na hora certa, não é? Assim sendo, o sonhador tem de sonhar não quando ele quer, mas quando o gerente de algum palácio diz que ele deve. Por fim, existe o fato de que o sonho que agrada a uma pessoa não agrada a outra. Naquelas 300 cabines, posso garantir que 150 pessoas ficam insatisfeitas, e se ficarem insatisfeitas não voltam a pôr os pés lá. Belanger arregaçou vagarosamente as mangas e abriu o colarinho. Patrão, o senhor está falando que não sabe. De que adianta provar que não vai dar certo? Eles estão dando certo. Hoje recebi notícias de que a Pensabrilha está abrindo terreno para um palácio de M cabines em Saint-Louis.
As pessoas podem se habituar ao sonho público, se todos os outros na mesma casa estiverem com o mesmo sonho. E também podem ajustar-se para assistirem com hora marcada, desde que seja barato e conveniente. Ele continuava expondo: com os diabos, patrão, é uma ocasião social. O rapaz e a moça vão a um palácio de sonhos e absorvem alguma coisa romântica e barata com tons maiores estereotipados e situações banais, mas ainda assim saem de lá com os olhos cintilando. Tiveram juntos o mesmo sonho. Passaram por emoções bobocas, mas idênticas. Estão sintonizados, patrão. Pode crer que eles voltam ao palácio de sonhos e todos os amigos deles vão lá, também. E se eles não gostarem do sonho? A questão é essa. Aí é que está a coisa toda. Eles estão propensos a gostar. Se a gente prepara especiais de Hillary, com rodas que estão dentro de rodas e estas dentro de outras rodas, com lance de surpresa nos tons maiores de terceiro nível, com mudanças bem feitas de significados e todas as outras coisas de que tanto nos orgulhamos, bem, é natural que isso não agrade a todos. Os sonhantes especializados são para paladares especializados. Mas a Pensabrilha está produzindo coisas simples na terceira pessoa, de modo que ambos os sexos possam ser atingidos ao mesmo tempo. Como esse que o senhor acabou de absorver. Simples, repetitivo, banal. Estão visando o denominador comum mais baixo. Ninguém vai gostar, talvez, mas ninguém o detestará. Veio permaneceu sentado por muito tempo, enquanto Belanger o observava. Depois disse: Frank, eu comecei com a qualidade e vou ficar com ela. Talvez você tenha razão. Talvez os palácios de sonhos sejam a coisa do futuro. Se assim for, nós também os abriremos, mas usaremos coisas boas. Talvez a Pensabrilha subestime as pessoas comuns. Vamos devagar, nada de pânico. Eu fundamentei todas as minhas diretivas na teoria de que sempre existe um mercado para a qualidade. Meu rapaz, você ficaria surpreso em ver como o mercado é grande, às vezes. Chefe! O intercomunicador interrompeu o que Belanger dizia. O que é, Ruth? Perguntou o Veio. A voz da secretária anunciou. É o Sr. Hillary, senhor. Quer falar-lhe agora mesmo. Diz que é muito importante. Hillary. E na voz de Veio transparecia o choque. Logo em seguida. Espere 5 minutos, Ruth, depois mande entrar. Veio voltou-se para Belanger. Hoje, Frank não é um de meus bons dias, pode acreditar no que digo. O lugar de um sonhador é em casa, com o seu pensador. E Hillary é nosso melhor sonhador, de modo que ele devia estar em casa, mais do que os outros. O que será que se passa com ele? Belanger, pensando ainda em Pensabrilha e palácios de sonhos, não fez por menos. É mandá-lo entrar e descobrir. Em 1 minuto. Diga-me, qual foi o último sonho dele? Ainda não provei aquele que veio na última semana. Belanger voltou ao chão, enrugou o nariz. Não foi dos melhores. E por que não? Estava esfarrapado, com pulos demais. A mim não importam transições bruscas, porque trazem vivacidade, o senhor sabe, mas é preciso haver alguma ligação, mesmo que seja em nível profundo. Não vale nada, então? Nenhum sonho de Hillary é uma perda total. Foi preciso endireitar muito, porém. Cortamos bastante e emendamos alguns pedaços que ele nos manda de vez em quando. O senhor sabe, cenas desligadas. Ainda assim não é coisa de primeira classe, mas serve. Falou-lhe a esse respeito, Frank? Acha que estou doido, patrão? Acha que vou dizer uma palavra áspera a um sonhador? Foi quando a porta se abriu e a jovem e linda secretária de Veio trouxe Sherman Hillary para o gabinete. Sherman Hillary, com 31 anos de idade, podia ser reconhecido como sonhador por qualquer pessoa. Os olhos sem óculos ainda assim tinham o ar nublado de alguém que precisa de óculos ou raramente focaliza os objetos deste mundo. De estatura média, era magro, os cabelos pretos precisando de um corte, o queixo fino, a pele pálida e expressão perturbada. Murmurou: Olá, senhor Veio, e teve meio aceno, com ar de devedor, na direção de Belanger. Veio o recebeu calorosamente. Sherman, meu rapaz, está com ótimo aspecto. O que se passa? Tem um sonho que não é dos melhores, em casa? Preocupa-se com isso? Sente-se, sente-se. O sonhador sentou-se, mas o fez na beira da cadeira e apertando bastante as pernas, como se estivesse pronto, por questão de obediência instantânea, a ficar em pé imediatamente caso ordenassem. Disse, então, vim lhe dizer, senhor Veio, que estou parando. Parando? Não quero mais sonhar, senhor Veio. O tosto de Veio parecia agora mais idoso do que em qualquer época do dia. Por quê, Sherman? O sonhador retorceu os lábios e despejou. Porque eu não estou vivendo, senhor Veio.
Tudo passa ao largo de mim. De começo não era tão ruim. Até me descansava. Eu sonhava nas noites, nos fins de semana quando quisesse ou em qualquer ocasião. E quando não dava vontade, não sonhava. Mas agora, Senhor veio, sou um profissional antigo. O Senhor me diz que eu sou um dos melhores no ramo e a indústria espera que eu produza novas sutilezas e novas modificações nas coisas boas e firmes como sonhos de voo e tudo mais. Veio e indagou. E existe alguém melhor do que você, Sherman? A sua pequena sequência na direção de uma orquestra ainda vende bem, e lá vão 10 anos. Certo, senhor. Vai, Rio. Fiz o meu papel. A coisa chegou a um ponto que não saio mais. Não dou atenção à minha esposa. Minha filhinha não me conhece. Na semana passada fomos a um jantar. Sara me obrigou, e não me lembro de uma só coisa que se passou por lá. Sara disse que eu fiquei sentado no sofá toda noite, olhando para nada e cantarolando. Ela me disse que todo mundo olhava para mim. E ela chorou de noite, chorou muito. Estou cansado de coisas assim, Senhor veio. Quero ser uma pessoa normal e viver neste mundo. Prometi a ela que ia largar e vou largar, de modo que adeus, Senhor veio. Ato continuo. Hillary se pôs em pé e estendeu a mão, muito desajeitado. Veio a arredou de si, com gentileza. Se quer parar, Sherman, está certo. Mas faça um favor a um velho e deixe-me explicar uma coisa. Não vou mudar de ideia, preveniu Hillary. E eu não vou tentar fazer com que mude de ideia. Só quero lhe explicar uma coisa. Sou um velho e antes de você nascer eu já estava neste negócio, de modo que gosto de falar sobre o ramo. Pode me fazer esse favor, Sherman? Por favor? Hillary sentou-se. Os dentes mordiam o lábio inferior e ele, muito taciturno, fitava as unhas dos dedos. Veio disse. Você sabe o que é um sonhador, Sherman. Sabe o que ele significa para as pessoas comuns. Sabe o que é ser como eu, como Frank Belanger, como sua esposa, Sara. Ter mentes aleijadas, que não conseguem imaginar, que não conseguem erigir pensamentos. Pessoas como eu, pessoas comuns, gostariam de escapar, pelo menos de vez em quando, desta vida que temos. Mas não podemos. Precisamos de ajuda. Ele prosseguia. Nos tempos antigos eram os livros, as peças de teatro, o rádio, o cinema e a televisão. Eles nos davam simulacros, mas isso não tinha importância. O importante era que, por algum tempo, nossas imaginações se viam estimuladas. Podíamos pensar em belos enamorados e belas princesas. Podíamos ser belos, espirituosos, fortes, competentes, tudo o que queríamos. Hillary ouvia, simulando não ouvir. Mas sempre a passagem do sonho, do sonhador para quem o absorvia, não se fazia com perfeição. Tinha de ser traduzido em palavras de um ou de outro modo. O melhor sonhador do mundo podia não ser capaz de colocar coisa alguma em palavras. E o melhor escritor do mundo só conseguia colocar em palavras a parte menor dos sonhos. Você entende? Belanger acompanhava atentamente a conversa. Mas agora, no caso da gravação de sonhos, qualquer homem pode sonhar. Você, Sherman, e um punhado de homens como você, são os que fornecem instruções diretamente e com exatidão. Eles vêm de sua cabeça para a nossa, com toda a força. Você sonha para 100 milhões de pessoas a cada vez que está sonhando. Você sonha 100 milhões de sonhos de uma só vez. Isso é uma coisa muito grande e muito séria, meu filho. Você proporciona a toda essa gente um vislumbre de algo que eles jamais teriam por si mesmo. Hillary murmurou, já fiz a minha parte. Dito isso, ergueu-se desesperadamente. Para mim chega. Não me importa o que o senhor diz. E se quiser me processar por romper nosso contrato, pode processar, a mim não importa. Veio também se ergueu. Se eu o processasse. Ruth. E falou para o intercomunicador. Traga nosso contrato com o senhor Hillary. Esperou, Hillary também se pôs à espera, o mesmo com Belanger. Veio sorriu de leve e seus dedos amarelos tamborilaram na mesa. A secretária trouxe o contrato. Veio tomou, voltou-o para que Hillary visse e disse, Sherman, meu filho, se não quer estar comigo, não está certo que seja obrigado a ficar. E então, antes que Belanger pudesse iniciar um gesto de horror e procurasse impedi-lo, rasgou o contrato em 4 pedaços e o jogou na saída de lixo. Aí está. A mão de Hillary estendeu-se para apanhar a de Veio. Muito obrigado, senhor Veio, disse com fervor, a voz rouquenha. O senhor sempre me tratou muito bem e eu sou reconhecido. Sinto muito que tivesse de ser assim. Está tudo certo, rapaz. Está tudo certo. Quase chorando, ainda murmurando agradecimentos, Sherman Hillary se retirou. Pelo amor de Deus, patrão, por que deixou que ele se fosse?
Interpelou Belanger, perturbadíssimo. Não está percebendo a coisa? Ele vai diretamente para a pensa-brilha. Eles o compraram. Foi isso. Veio e ergueu a mão. Equivocou-se. Equivocou-se completamente. Conheço o rapaz e isso não seria próprio dele. Ademais, aduziu secamente, a Ruth é boa secretária e sabe o que deve me trazer quando peço o contrato de um sonhador. O que eu recebi era falso. O contrato verdadeiro continua no cofre, bem trancado, creia em mim. Ele explicava. Enquanto isso tive um dia formidável. Foi preciso discutir com o pai para me dar uma oportunidade com um novo talento, discutir com um homem de governo para evitar a censura, discutir com você para não adotarmos diretivas fatídicas, e agora com meu melhor sonhador para impedir que ele se vá embora. O pai eu devo ter vencido. O homem do governo e você, não sei. Talvez sim, talvez não. Mas no que toca a Sherman Hillary, pelo menos, não tenho a menor dúvida. O sonhador voltará. E como sabe? Veio sorriu para Belanger e enrugou as faces em uma verdadeira teia de linhas finas. Frank, meu rapaz, você sabe como preparar os sonhantes, e por isso acha que conhece todos os cavacos do ofício. Mas vou contar-lhe uma coisa. O instrumento mais importante no negócio dos sonhos é o sonhador. E ele que você precisa compreender, acima de tudo, e eu os compreendo. Uma pausa, ele explicava. Escute. Quando eu era jovem não havia sonhantes nessa época. Conheci um camarada que escrevia para a televisão. Comigo ele se queixava amargamente que quando alguém lhe era apresentado e descobria quem era, dizia, onde é que você arranja essas ideias doidas? Veio prosseguia. Eles não sabiam, sinceramente não sabiam. Para eles era uma impossibilidade pensar em uma história qualquer, redigi-la, prepará-la. O que podia dizer o meu amigo? Ele costumava falar comigo a esse respeito e me dizia, eu posso explicar que não sei? Quando vou para a cama não consigo dormir, porque as ideias estão dançando na cabeça. Quando faço a barba, corto o rosto. Quando falo, perco a trilha do que estou dizendo. Quando dirijo, estou com a vida nas mãos. E sempre porque as ideias, situações, os diálogos, estão a se entremear e dançar na mente. Não posso lhe dizer onde arranjo as ideias. Talvez você possa ensinar o truque para não ter ideias, de modo que eu também possa ter um pouco de paz. Ele encerrava. Frank, você entende a coisa? Você pode parar de trabalhar aqui a qualquer momento. Eu também. Isso é nosso emprego, mas não nossa vida. A questão é diferente com Sherman Hillary. Para onde quer que ele vá, faça o que fizer, vai sonhar. Enquanto viver ele precisa pensar, enquanto pensar terá de sonhar. Nós não o retemos como prisioneiro, nosso contrato não é uma muralha de ferro impedindo a saída dele, o crânio dele é o prisioneiro dele, Frank. Por isso ele voltará, o que mais poderá fazer? Belanger deu de ombros. Se o que o senhor diz é verdade, sinto até pena do camarada. Veio assentiu, cheio de tristeza. Eu sinto pena de todos eles. Ao correr dos anos descobri uma coisa. É o negócio deles, o de tornar felizes as pessoas. As outras pessoas. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.